Saudações, pessoal. Que bom que vocês estão aqui. Vai ser um prazer hoje apresentar para vocês um programa novo que já estava bastante antecipado, muita gente queria ver e eu fico bem feliz da gente estar terminando o processo de preparação e hoje poder mostrar para vocês o primeiro episódio do programa Investimentos do Monge, esse que vos falo, sobre ações nos Estados Unidos. Eu sou o Alexandre Palazzo, fundador da Escola Monge Investidor. Eu tenho uma boa experiência já em investimentos fora do Brasil e hoje eu vou mostrar para vocês uma carteira de investimentos que foi toda projetada e iniciada a partir de 1º de janeiro desse ano, com o objetivo de aposentadoria através de ativos no exterior. Não necessariamente aposentadoria fora do Brasil, mas com ativos de fora do Brasil. E o primeiro ativo que a gente vai analisar hoje, dentro de vários que eu possuo, será a Adobe. A gente vai publicar esses materiais todas as quintas-feiras, então fiquem ligados no nosso canal, nos nossos grupos de comunicação, né? Tanto no WhatsApp quanto o grupo de mentoria do Monge no nosso site. E aí, sempre que tiver alguma alteração, alguma coisa diferente, nós vamos avisar justamente por esses meios. Importante, o nosso disclaimer sobre a questão das recomendações de investimento. Tá? Nós vamos falar durante todo esse período, esse ano e além, a respeito da minha estratégia, da minha carteira de investimentos, das minhas regras, certo? Então, isso de nenhuma forma significa que você deve copiar em parte ou em todo aquilo que eu faço. O Monge Investidor, como empresa, não é uma casa de research. Isso significa que nós vamos ver empresas aqui nos vídeos, onde eu vou mostrar para vocês as minhas opiniões a respeito de cada uma delas, mas elas não significam uma aprovação, reprovação ou recomendação de compra e venda por parte da empresa Monge Investidor e nem por mim mesmo. Nós aqui somos uma escola, nosso objetivo é sempre educar. Então, o material que vocês vão ver a seguir, ele tem uma finalidade exclusiva de educação e entretenimento. Ou seja, a ideia é que vocês se inspirem com o que nós vamos ver a seguir. Portanto, não copie operações, não copie portfólios, nem meus e nem de ninguém. Inspire-se, crie, execute a sua estratégia. Se você tiver uma dificuldade muito grande em fazer isto, né, procure profissionais de mercado que podem te orientar. Nós temos alguns deles dentro do nosso próprio grupo de professores do Monge Investidor e o contato deles vocês encontram no site, na área de atendimentos particulares. E nós fizemos um curso a respeito de construção de estratégia. Um curso esse que foi muito proveitoso tanto no ano passado quanto na turma do começo do ano e que a gente vai disponibilizar no site daqui a algum tempinho como um curso de prateleira, ou seja, que a pessoa vai poder entrar, se matricular e realizá-lo a qualquer tempo sem a formação de turmas, usando o grupo de mentoria para entrar em contato comigo, assim como a gente faz com os outros professores, e os demais cursos vão também entrar nesse molde. Vai ter novidade no site, portanto, no grupo de mentoria e no grupo de WhatsApp vocês vão ter acesso a essas novidades. Tem um disclaimer completo no final desse vídeo com todos os aspectos legais. Por favor, assistam até o final, justamente para não deixar passar nada de informação importante. Beleza? Então, pessoal, quem já me conhece há um pouco mais de tempo, quem fez o curso de estratégia, sabe que a evolução dos meus investimentos ela aconteceu durante muitos anos, desde o meu primeiro salário, quando eu comecei a trabalhar lá aos 17 anos, e vem atendendo e se modificando para se moldar a diferentes fases da minha vida. Né? Hoje, o meu objetivo com esta carteira é uma aposentadoria com qualidade de vida, cedo, de preferência, e que me dê liberdade. Liberdade de quê? Liberdade de poder usar os meus recursos longe de alguma crise existencial, institucional do Brasil, né, que possa resultar em prejuízo daquelas carteiras que estão investidas dentro do território brasileiro, e liberdade no sentido de que, a partir do momento que eu tenho uma aposentadoria de moeda forte,
eu posso viver em qualquer lugar do mundo, certo? Então, a ideia aqui é dar para a gente meios de se aposentar bem. E o aposentar bem significa cedo, com qualidade, né? Tendo ainda energia suficiente para disponibilizar, né? Para fazer certas viagens, certas aventuras, que se a pessoa aposenta tarde demais, ela vai ter a grana, mas não vai ter mais o pique, né? Para fazer isso. De onde saiu a ideia de construir essa carteira de aposentadoria do ponto de vista financeiro? Quer dizer, qual vai ser a fonte disso? Como eu falei, dentro da estratégia eu vinha atendendo diferentes necessidades, de maneira tal que, num primeiro momento, eu construí uma reserva de emergência. Por quê? Porque eu tinha medo de alguma crise no trabalho levar ao fim da minha empresa, ou alguma demissão, alguma coisa que acontecesse de corte de pessoal, e com isso eu acabasse perdendo a minha fonte de renda, né? E aí, a partir do momento em que a minha aposentadoria se aproxima, o que acaba acontecendo é que eu não preciso mais dessa reserva de emergência, né? Porque eu vou deixar de me preocupar com crises no trabalho, que eu em breve já não vou ter mais, e vou entrar nas questões de crises de mercado. E aí o hedge que eu vou fazer contra essas crises de mercado, para ter caixa suficiente para comprar novos ativos, é bem diferente daquilo que eu tinha no momento em que eu pensava em proteger o meu dinheiro, né, de uma forma que quando desse uma crise no meu trabalho, a minha fonte de renda fosse cortada, eu ainda conseguisse me segurar por tempo suficiente até conseguir um novo trabalho. Então, houve uma redução da necessidade dessa reserva de emergência e ela passa então a ter um ativo específico que vai me proteger de crises. Nós vamos ver isso aqui em seguida. O objetivo dessa carteira, então, é buscar e comprar os ativos da mais alta qualidade e previsibilidade. Por que essa segunda característica? Porque a partir do momento em que eu aposento, eu não posso ter um rendimento num determinado ano, em termos de dividendos ou da rentabilidade da carteira, se eu estiver usando a regra dos 4% e vendendo pequenas partes do meu portfólio para viver, eu não posso que isso de repente piore muito, né? E eu comece a receber muito menos, porque eu tenho os meus custos fixos e eu tenho os meus desejos, as minhas vontades, que eu quero ver atendidas através dessa rentabilidade, né? Ou desses proventos. Então, a coisa tem que andar sempre na direção do crescimento. Nós vamos fazer, então, dois approaches principais, dois parâmetros principais que vão definir a qualidade e a previsibilidade. Porque o que a gente quer? A gente quer uma renda passiva em moeda forte que nos dá o direito, a capacidade de viver bem em qualquer lugar do mundo, né? Porque o brasileiro, na hora que vai se mudar para um outro lugar, eventualmente ele vai ter que dividir o patrimônio dele em 6 ou 7 por questões cambiais. Então, se a gente tem uma renda passiva em moeda forte, isso pode deixar de ser uma preocupação. Para isso, o que eu busco, né? Qual é o objetivo da carteira? É que os dividendos ou proventos de qualquer tipo, pagos de forma de renda passiva, eles cresçam pelo menos 15% ao ano, certo? Ou seja, eu deixo de ser um empregado que tem que negociar, que tem que ter envolvimento com sindicato, com reunião, com várias complicações para buscar pelo menos uma correção da inflação, e eu passo a ter um portfólio que todos os anos vai me dar um aumento de pelo menos 15%. E eu não preciso discutir com ninguém a respeito disso, ele simplesmente faz sozinho porque eu busquei os ativos certos que dão esse resultado. E depois, a gente tem crescimento. Eu quero que esse meu patrimônio vá aumentando de valor ao longo do tempo. Se possível, rendendo 15% ao ano, crescendo o valor da minha carteira em 15% ao ano. Esse é um alvo secundário, mas que também é muito importante, porque eventualmente eu não vou usar os dividendos para viver, e sim pequenas vendas da minha carteira para disponibilizar recursos para algum objetivo específico. Obediência às regras e métodos. Bom, eu vou mostrar para vocês como é que eu opero, como é que eu trabalho. Se eu não obedecer essas regras com absoluto rigor, vai acontecer de eu tomar decisões erradas e os resultados serem piores do que aqueles que eu estava planejando. Então, a minha ferramenta para ter certeza de que eu estou fazendo a coisa certa é ter, no máximo, 2 compras por mês e, no máximo, 1 venda por mês. Ou seja, eu vou avaliar a minha carteira, mas eu vou avaliar, né,
opções de compra e venda com muito rigor, para que os únicos movimentos que eu faça em 30 dias sejam até duas compras e apenas uma venda. Para que isso serve? Se eu sair comprando 6, 7, 8 ativos num mesmo mês, dificilmente eu vou fazer uma avaliação adequada, calma, profunda de cada um desses papéis. Na correria, a perfeição vai para o espaço, né? E da ponta vendedora, a gente pode dizer que se eu vender 5, 6, 7, 8 ativos num mês, eu estou em pânico, né? Porque de repente toda a minha carteira não presta. O que está acontecendo? Talvez uma crise, talvez um crash, né? Talvez alguma coisa que esteja diminuindo o meu patrimônio muito rápido, e aí eu vendo no susto, que normalmente faz com que a pessoa tenha um grande prejuízo, porque ela normalmente vai ter essa venda perto do fundo. E aí depois os ativos começam a recuperar e o dinheiro que ela fez na venda não vai dar mais a ela o mesmo patrimônio que ela tinha antes. Então, nós temos essa questão da velocidade, pezinho no freio, e nós temos a questão da rotina operacional, ou seja, todos os passos que eu vou mostrar aqui na nossa avaliação do Adobe têm que ser cumpridos para qualquer papel, seja um que está na minha carteira ou que eu queira comprar, antes de eu fazer o movimento, antes de eu tomar a decisão. Se eu não estou com tempo, por qualquer questão da vida, de cumprir todos os passos necessários, eu não compro e eu não vendo, ainda que isso eventualmente me faça perder alguma oportunidade, né? Ou que eu fique na mão com um papel que no fim das contas eu julgue ruim. Mas eu prefiro fazer isso do que decidir de forma apressada, decidir sem olhar todos os fatores e por causa disso acabar, né, perdendo a minha filosofia operacional, que é mais importante do que o meu dinheiro. A minha estratégia vai ter momentos de queda e vai ter momentos de erros cometidos, de novas avaliações, de mudança de ideia a respeito de algum papel. Mas eu fazendo isso dentro de um método, eu estou num processo de aprendizado contínuo. Se por acaso eu esqueço do método e saio fazendo as coisas à la louca, o que vai acabar acontecendo? Eu vou ganhar e perder dinheiro sem saber por quê. Onde é que eu acertei? Onde é que eu errei? Né? Então, não há aprendizado no acerto nesse caso e nem no erro, porque eu não consigo gravar a informação chave, que é onde foi que eu acertei, onde foi que eu errei. Por isso, a ênfase nessas questões. Vamos começar a falar a respeito de gráficos e fundamentos. A minha origem dentro do ambiente de bolsa de valores, ela é de grafista. Eu fiz cursos de análise técnica, eu me aprofundei nesses estudos e eu fui trader durante muito tempo. Não swing trader, não day trader, mas position e macro trader. Ou seja, já operava prazos operacionais um pouco mais longos que facilitaram essa minha migração para a posição de investidor. Mas o fato é que eu adoro gráfico, né? Eu adoro uma coluninha colorida, eu adoro uma seta apontada para cima, então eu baseio as minhas avaliações principalmente em gráficos, né? Tabelas nem tanto, mas também elas me interessam. Dados a respeito, né, de vídeos de apresentação dos gestores sobre os acionistas, sobre a ação, sobre a empresa, como é que o business está andando, também faço isso. Mas gráfico vai ser o meu elemento chave sempre. Quais são os fundamentos da empresa ideal? O que realmente me entusiasma? O que me faz ficar apaixonado por uma empresa e querer comprar ela loucamente? Né? Me tornar sócio dela para o resto da vida. Primeira coisa que eu peço dessa empresa é que ela tenha um free cash flow por ação que esteja em crescimento. A cada ano ela guarda para si um caixa maior por ação. Isso pode significar que o caixa aumenta ou que o número de ações diminui, no caso dos buybacks, né? O que me interessa então? Saber que aquela ação que eu comprei, que eu guardo no meu bolso, ela a cada ano vai representar um caixa maior. E se crescer pelo menos 10%, isso é ótimo, né? Dá a nota 10 para aquela empresa. No caso dos dividendos, também, né? Eu quero que o dividendo cresça pelo menos 10% ao ano. Lembra que a gente falava do objetivo de a carteira como um todo crescer 15%? Então as empresas têm que crescer pelo menos 10% e eu ir escolhendo elas na hora certa, na hora que o dividend yield aumenta, para ter certeza que eu vou conseguir pegar o trem do jeito certo e eu espero melhoras na distribuição dos proventos depois da minha compra. Então, eu posso comprar uma ação que esteja rendendo
10% a mais de dividendo por ano, porque eu tenho a sensação de que ela vai mais além. E um elemento chave para entender que ela vai mais além é ter um free cash flow, justamente, que cresce mais rápido do que o dividendo. Então, se o free cash flow cresce 13, 14, 15% e o dividendo cresce 10%, eu entendo que amanhã o dividendo vai poder crescer 11, 12, 13 e assim por diante. O dividend yield, se possível, eu quero de 5% a mais. Claro que nos Estados Unidos isso não é uma coisa muito comum, né? A maior parte das empresas paga dividendos pequenos ou às vezes não paga nenhum, apesar de terem lucro, porque lá elas têm essa opção. Aqui no Brasil não é o caso. A empresa brasileira é obrigada por lei a distribuir 25% do seu lucro líquido para os acionistas na forma de dividendos, né? O americano não tem isso. Então, eu gosto quando eu pego um dividendo alto, inicial, porque é como se fosse uma primeira marcha com tração nas 4 rodas, né? Aquela coisa que dá um jump start, me faz disparar logo no início a quantidade de dividendos que eu recebo, e isso tem um aspecto até psicológico muito importante, né? De a gente ver dar resultado naquela nossa estratégia, naquela nossa aplicação do dinheiro, de ver a grana voltando na forma de dividendos, de uma forma já robusta desde o início. E eu também peço que as empresas tenham uma margem de lucro líquido de pelo menos 10%, né? E que este lucro líquido suba de pouquinho em pouquinho ao longo do tempo, né? Eu não preciso que a margem líquida seja um foguete, mas ela deve ser pelo menos estável acima dos 10%, ou se ela estiver um pouco abaixo disso, que ela esteja crescendo e eu entenda que nós vamos chegar nesse lugar. E nós temos a questão de caixa e dívida. A dívida não é necessariamente uma coisa ruim, porque muitas vezes o dinheiro que é aplicado a partir do crédito que a empresa pega em investimentos dentro do próprio business, né? Então, fazer uma expansão, uma fábrica nova, abrir mercado em um outro país, isso exige um capital que a empresa pode buscar através de debêntures, através de empréstimos, enfim. Mas eu quero empresas que tomam dinheiro emprestado porque elas têm vontade, não porque elas têm necessidade. Se a empresa não está gerando caixa suficiente, se a empresa está pagando um dividendo por ação maior do que o free cash flow, e isso está fazendo com que ela adquira dívida, ela está adquirindo dívida para sustentar o seu nome, não o seu crescimento. E aí não tem graça, né? Eu não quero investir em empresas endividadas, eu quero investir em empresas que usam a dívida como um instrumento, né? Mas que podem pagar essa dívida com o fluxo de caixa daquele ano. Por isso, o caixa ser igual ou maior do que a dívida assumida. E, saindo um pouco dos números, indo para uma análise mais qualitativa, mais subjetiva, eu quero que a minha sensação de que as empresas que eu comprei, que os produtos gerados por cada uma e que os gestores dessas empresas não sejam nada menos do que espetaculares, né? Então eu quero grandes empresários, eu quero produtos fenomenais, que a humanidade inteira gosta e usa, né? E que essa empresa também tem uma marca, também tem um nome muito forte no mercado, com características monopolistas, com muita dificuldade dos concorrentes conseguirem fazer alguma coisa parecida com o que elas fazem. Nem sempre, porém, a gente vai ter a sustentação dessas características depois de comprarmos, né? Às vezes as coisas não andam na direção que a gente queria. E aí entra a questão de avaliar quando vender uma empresa. Quando é que eu desisto de um papel? Caso eu detecte um erro grosseiro de análise, né? Eu deixei de fazer alguma coisa direito, deixei de fazer alguma coisa bem feita e por conta disso eu comprei um papel ruim. Me dei conta disso, eu necessariamente tenho que vender. Ou seja, eu não posso ficar na mão com um papel que eu não compraria hoje, certo? Pode acontecer uma falha nos fundamentos, do tipo, free cash flow começar a cair, corte nos dividendos, as vendas irem para o espaço, alguma mudança de gestão que faz com que a empresa perca qualidade, né? E também podem haver incertezas vindo de fora que tornem a empresa mais arriscada, né? Um ambiente regulatório, o surgimento de uma nova tecnologia ou de uma concorrência forte vindo de algum outro lugar, que tornem a situação menos previsível.
diminuiu a previsibilidade daquele rendimento ou em preço ou em proventos que eu quero ganhar, eu posso cair fora, né? E nesse caso, né, se a empresa está piorando, tende a aparecer, porque a bolsa americana é vasta, tem milhares de empresas lá dentro, pode aparecer alguma coisa muito melhor do que aquilo que eu tenho na mão. Então, nesse caso, eu faço a troca. Isso vai ser especialmente importante quando a gente olhar a questão do hedge, da proteção entre ouro e prata que eu faço. Quando é que eu troco de um para o outro? Quando um deles está com uma perspectiva de ganho muito maior. O crescimento não sustentável da empresa também é uma questão importante, né? Então, se a gente começa a ver um aumento dos gastos muito grande, um aumento da dívida muito grande e a empresa não está conseguindo transformar isso em crescimento de fato, ou a empresa está ficando alavancada demais, a tendência para mim é dar no pé, né? Eu não vou esperar a bomba explodir para depois colher os prejuízos. Eu saio na hora que eu entendo que esse crescimento não vai continuar acontecendo, porque ele está se baseando em crédito e não em eficiência, não em inovação, não naquelas coisas que fazem com que o negócio de fato se torne maior, mais lucrativo, enfim. Também é importante vender um ativo quando a gente percebe que a direção da empresa, que os gestores, o CEO, o CFO e tal, estes caras estão desenvolvendo projetos PET, projetos para si próprios, projetos que eles pessoalmente acham interessantes, mas que são inúteis para o crescimento da empresa. Por exemplo, uma nova sede, um novo prédio de escritórios espetacular, caríssimo, cheio de coisa interessante para aqueles caras que trabalham lá dentro, mas não para nós que somos sócios. Então, se eles se envolvem demais em projetos bobos e caros, linha na pipa. E por último, a questão da cultura woke, de um princípio dos investimentos natural, imutável, irreversível, de que quem lacra não lucra. E com essa frase eu não quero ofender nenhuma pessoa que seja dessa linha de pensamento, porque o meu posicionamento aqui não é nem político e nem social, ele é uma questão financeira, uma questão econômica, uma questão de como vão ficar os meus investimentos. E a gente já tem um leque muito grande de empresas que procurou atender exatamente esse nicho através de produtos, através de campanhas de marketing, que é um nicho que, apesar de fazer política e socialmente muito barulho, ele é pequeno e pior, ele não tem dinheiro. Tem muita gente que é woke, mas que não tem um sucesso profissional, um sucesso financeiro proporcional à sua fé nesse sistema, né? Tem muito cara aí que faz essa propaganda toda e acaba não tendo grana para consumir, né? Usando dinheiro dos pais, usando dívida, e essas pessoas não vão conseguir adquirir produtos que as empresas que eu tenho estão vendendo. Nós temos um caso agora extremamente agudo e recente da fabricante de automóveis, tem o nome de um bicho? Me esqueci. Vamos ver. Jaguar, lembrei. Tá aí. Eu estava com puma, leopardo na cabeça, agora achei. Jaguar. A Jaguar iniciou uma campanha de cultura woke, né? Muito voltada para esse mercado. Quis transformar toda a sua frota produzida em carros elétricos e tentou atrair com muitas propagandas, para mim, de mau gosto, né? Esse grupo específico. Resultado: as vendas da Jaguar caíram 98%. É o caso talvez mais agudo de todos, mas ele dá uma ideia para a gente do quanto a gente não pode botar o nosso dinheiro nessa ideia. Ainda que eventualmente isso faça sentido para a gente em termos sociais ou políticos. Não é o caso de investir em empresas que atendem à cultura woke. Agora, passando dos fundamentos para os gráficos puros, né? Para o gráfico de compra, para análise técnica, que eu ainda uso, né? Então, para mim, o ponto ideal de compra é quando a gente vive um grande recuo, né? Sai lá do topo histórico e dá uma bela de uma desabada, sem falha nos fundamentos. Ou seja, essa parte dos fundamentos está intacta, passou no meu teste, mas quando eu olho o gráfico, o preço caiu. Ou está em tendência de baixa, está caindo no curto prazo.
né? Porque na tendência histórica eu quero um papel que se valorize, né? Lembra aquela meta de crescimento que a gente tem também, né? De crescer o portfólio pelo menos 15% ao ano. Então, para isso eu preciso de uma tendência histórica de alta. E o preço atual, o preço que vai me fazer decidir comprar, apertar o botão, é um preço que esteja logo acima de um suporte, ou seja, de uma zona aonde eu espero que o preço consiga fazer o seu fundo e começar a subir novamente, onde vão entrar compradores. E eu pretendo entrar junto com eles e vou procurar sinais de que essa virada está acontecendo. Dos sinais que eu busco, um é nos candles, né, na parte técnica do preço, nesse só, isoladamente, mas também eu uso dois indicadores, que são os meus favoritos, depois de mais de 20 anos trabalhando com gráfico. Eu ejetei todos os outros e fiquei só com o IFR e com o estocástico lento. Então, quando esses dois estão sobrevendidos e estão me dando indicações de virada para cima, eu estarei muito atento e provavelmente vou tomar posição naquelas empresas que já passaram pelo meu filtro de qualidade. Qualquer setup, qualquer indicação de compra, em termos de análise técnica, ela tem que ser gritante. Eu não posso ter dúvida. O papel, o gráfico, todos os meus indicadores têm que estar dizendo assim: compra pelo amor de Deus, porque é uma oportunidade absolutamente imperdível, é um setup absolutamente claro, sem confusão, sem, puxa, esse aqui tá bom, mas aquele ali tá ruim, pensando bem. Eu não posso forçar uma ordem de compra. Eu não posso forçar um momento adequado. Eu tenho que estar com ele gritando na minha cara, sem nenhuma dúvida, me dizendo: cara, tu não vai ver isso de novo tão cedo. Né? E tem que ser simples. Se ficar complicado demais, se eu precisar buscar lá no rodapé da página de um livro de análise técnica, um setup que pouca gente usa, para dizer que está na hora de comprar, eu estou inventando moda. Né? Eu não tenho que adequar a realidade ao que eu quero. Eu tenho que adequar o que eu posso fazer à realidade como ela se apresenta. E, na hora de comprar, eu uso gráficos mensais para fazer todo o processo de análise de longo prazo, mas eu posso buscar sinais num prazo mais curto, usando candles semanais. Mas eu preciso de uma coerência. Né? O que está indicado no gráfico semanal tem que ser parecido, tem que ser lógico dentro daquilo que está indicado no gráfico mensal. Está apontando um para cada lado? Foi-se a simplicidade, foi-se a obviedade, não opera. E quando é que é a hora de vender do ponto de vista dos gráficos, da análise técnica? Né? Primeira coisa que deve acontecer é uma perda da tendência histórica de alta. Quer dizer, um ativo que vem lá de 1930, subindo na sua escadinha, com algumas descidas, claro, criando topos e fundos ao longo do tempo, mas sempre apontando para cima, do ponto de vista geral, do ponto de vista histórico. Né? Então, para isso acontecer, compradores têm que entrar sempre que o preço cai. E se de repente os compradores não entraram e eu começo a perder aquela tendência histórica de alta e começo a fazer uma escada descendente de longo prazo, isso é muito preocupante, isso pode me levar a sair fora. Especialmente se, logo abaixo desse rompimento, eu não encontro um ponto de suporte. Né? Eu não tenho uma média móvel chegando lá, eu não tenho um antigo topo histórico que me defenda ou algum outro topo importante que venha a ser desafiado por essa queda e servir de suporte. Se a coisa pode entrar em queda livre, eu tenho que dar no pé. Também vou fazer uma trimagem na minha posição, vou fazer uma venda parcial ou eventualmente até trocar aquele ativo por um outro muito melhor em termos de valuation, né? Em termos de múltiplos, de preço sobre lucro, etc. Quando aquele papel que está na minha mão tem uma indicação de bolha. Disparou loucamente em cima de um negócio incerto, em cima de uma apresentação de uma tecnologia que a gente não sabe se vai vingar. E aí aquele troço sobe 400, 500, 600%. Que espetáculo! Mas que risco, né? Porque daqui a pouco desaba, vem tudo abaixo. Né? Basta que aquelas promessas que a empresa estava fazendo, aquela expectativa que o mercado tinha, não corresponde, né? ao que ela desenvolveu de fato. E aí vem o troço todo para o chão. Eu não quero participar da parte triste, então eu posso vender parcial ou totalmente um ativo que disparou rápido demais. Como que eu saio? Eu saio colocando um stop abaixo do preço mínimo daquele candle que motivou a minha venda. Então, eu vi romper uma tendência histórica de alta, eu decidi vender. Quando que eu vou vender? Eu não vou simplesmente apertar o sell, né? Eu vou colocar um stop
abaixo daquele candle que me disse venda. Se a mínima daquele candle for rompida, confirma que eu tinha que vender. E aí eu saio, por um preço um pouquinho menor do que aquele em que eu tomei a decisão. Mas mesmo assim, é assim que eu faço, porque é muito mais seguro. Às vezes a gente tem um rompimento de tendência que apavora muita gente, faz um baita de um candle vermelho, só que no mês seguinte o que acontece? O papel volta para dentro da reta, volta para dentro da linha de tendência de alta. E aí, quem saiu vai se frustrar com um rompimento falso. Então eu sempre gosto de fazer as coisas com muita calma, com muita parcimônia. E é assim que eu coloco os meus stops. Vou apresentar para vocês agora, rapidamente, porque no curso de investimentos no exterior eu mostro isso com muito mais detalhe, mas hoje eu vou passar para vocês o que é o meu tabelão. Então, este aqui é um arquivo de tabela, né? Eu não uso o Excel, eu uso o Numbers da Apple, mas é um arquivo que mostra a minha carteira pública de aposentadoria em todos os seus mínimos detalhes. Essa primeira coluna aqui, ó, ela mostra as minhas regras de operação. Novamente, no curso de estratégia e principalmente no curso de investimentos no exterior, eu conto a respeito de cada uma dessas características aqui com todos os detalhes. Então eu não vou me prender muito nela nesse momento, mas eu quero chamar a atenção para vocês a respeito da regra de ouro, tá? Eu tenho esse mantra, eu não posso desrespeitar isso aqui de jeito nenhum, senão a minha estratégia foi toda para o espaço, que é nunca acrescentar um ativo, nunca comprar um papel que reduza a qualidade ou a previsibilidade do meu portfólio. Eu não posso trazer para dentro da família de ações que eu tenho alguém que vai reduzir os meus resultados, que vai trazer incerteza, que vai trazer uma qualidade menor. Eu não vou fazer apostas em nenhum papel, certo? Não vou comprar mico na esperança de que vire para cima, não vou fazer nenhuma loucura. Eu só vou trocar um papel por outro se aquele que eu estou entregando não tem a mesma qualidade desse superior que eu estou botando para dentro, né? Ou eu não vou acrescentar simplesmente com um novo aporte ou usando os meus dividendos um papel pior do que aquele que eu tenho. Beleza? Isso aqui é super, super importante. Agora, vamos dar uma olhadinha nos ativos que eu tenho. Depois a gente vai, ao longo dos meses e anos que a gente vai trabalhar junto a respeito dessa carteira de aposentadoria, eu vou mostrar mais detalhes, mais cálculos que eu faço, as fórmulas todas, como é que eu organizo as colunas e tal. Mas hoje eu quero mostrar para vocês isso daqui, ó. Opa, tirei do lugar. Vamos lá voltar aqui. Que é a alocação por ativo. Onde é que está investido o meu dinheiro dessa carteira, né? Então a gente tem como maior posição de todas a Amazon, tá? A Amazon beirando aí os 7 mil dólares. Se não me engano, essa foi uma posição que eu construí já há bastante tempo, ali por 2022, 2023, e que rendeu bastante, né? Então eu não cheguei a aportar esse dinheiro todo em Amazon, ele se desenvolveu. Mas eu vou fazer todas as contas com vocês a partir de 2025, a partir de janeiro. Então, os cálculos de lucro por ativo, que estão aqui embaixo, no segundo gráfico, eles são year to date 2025, ou seja, de 1º de janeiro de 2025, onde eu fotografei todas as cotações, todos os preços, para então a gente ver como é que a carteira cresce a partir daqui, para que vocês possam acompanhar de uma forma mais adequada o desempenho dela, e porque essa carteira antigamente ela não tinha o mesmo objetivo que ela tem hoje, né? Ela já foi reserva de emergência, ela já teve outros ativos, então vale a partir do momento em que essa fase minha de vida mudou e que eu estou então totalmente orientado para a aposentadoria. Não necessariamente aposentadoria nos Estados Unidos, tá? Aposentadoria com ativos nos Estados Unidos. Então vamos lá. A primeira grande posição é a Amazon, certo? A segunda grande posição é PSLV, que é um ETF de prata física. A gente compra cotas de um depósito de prata auditado regularmente e que me dá um hedge importante em caso de crises financeiras, de crises de mercado. Então aqui a gente está falando das minhas defesas, né? Repara, a segunda maior posição é uma posição super defensiva. Ela é prata e não ouro, por uma questão de comportamento cíclico entre os dois ativos, né? Porque normalmente a gente ouve falar em hedge de ouro na carteira. E eu tinha hedge de ouro até pouco tempo atrás.
Mas o ouro em relação à prata ficou caro e aí faz sentido a gente ter essa troca. Quando nós avaliarmos PSLV em maior detalhe, vocês vão ver todo o mecanismo de escolha que eu tenho para trocar entre um e outro. Disputando terceira posição, nós temos MicroStrategy, que é uma empresa que faz dívida e venda de ações a rodo para comprar Bitcoin. Então, ela é uma empresa de altíssima alavancagem e que trabalha especificamente com compra de Bitcoin, não com um produto que ela ofereça, não com um serviço que ela ofereça. O que ela oferece é Bitcoin. Pegar dinheiro emprestado, vender ações, fazer todo tipo de negócio para conseguir comprar mais Bitcoin. Quando ele sobe, quando ele desce, no topo histórico, quando rompeu, quando desabou, não importa. Regularmente eles fazem compras. Né? E pode parecer uma empresa muito ao contrário daquilo que está explicitado na minha estratégia, mas na verdade eu entendo que ela se encaixa perfeitamente. Por quê? Porque a visão que eu tenho do Bitcoin é de que nós estamos vivendo uma revolução monetária. Nós estamos diante de um produto melhor que o dólar, melhor que o ouro, melhor que qualquer outro dinheiro que já foi inventado. Dessa forma, apesar da MicroStrategy ser uma empresa de alto risco, no sentido da alavancagem, no sentido do próprio ciclo do BTC, que sobe e desce monstruosamente, eu procuro estudar esse ciclo, adequar as minhas posições de MicroStrategy conforme o ciclo do BTC anda, mas eu procuro sempre buscar pontos de compra dessa empresa, porque ela, de todas as exposições ao Bitcoin que o mercado tradicional oferece, todos os ETFs, inclusive os ETFs alavancados, ninguém tem o desempenho da MicroStrategy, ninguém sobe tanto quanto ela. Então por isso que ela está aqui, disputando o terceiro lugar com o MO, uma empresa que vende cigarros e bebidas e que paga um dividendo espetacular. O yield dela é muito alto e é por isso que ela está aqui. No caso do lucro, dentro do ano de 2025, a gente vê que algumas empresas estão abaixo do zero, ou seja, estão no prejuízo, e outras empresas estão no lucro, não à toa. A MicroStrategy é a empresa que mais lucrou em 2025 desse meu portfólio aqui. Isso pode não ser o mesmo quadro daqui a um mês, daqui a um ano, e eu não me importo tanto com relação à empresa ir bem demais num determinado momento, porque justamente se a ação sobe, eu vou adquirir menos dela. Então eu até gosto quando uma Adobe da vida me dá um prejuízo aqui maior do que 12,5%, porque significa que o próximo aporte que eu fizer vai ser mais barato. E no longo prazo, eu entendo que a tendência é de alta, que eu estou vendo um momento de recuo e a minha estratégia inclui, então, o buy the dip, o buscar oportunidades de compra nas empresas que estão perdendo preço, mas não valor, não fundamentos. Nós vamos ver em relação à Adobe logo em seguida. E aí, a gente tem aqui a alocação geral. Eu tenho 14% investido em ETFs, 86% investido em ações. O meu objetivo é ter muito mais ações do que ETF nesse momento aqui nessa carteira, porque eu gosto de fazer o stock picking. Não necessariamente isso é o melhor para todo mundo. Inclusive, dentro do curso de investimentos no exterior, a gente tem uma aula somente sobre como montar uma carteira só com ETFs. E como é que seria a minha carteira se eu tivesse só ETFs e simplificasse a vida no sentido de não precisar estudar papel por papel, mas sim pegar um grande bolo, dentro de uma fórmula que eu acredito, de tal maneira que eu atinja os meus objetivos. E aqui, pessoal, na alocação por setor, a gente vê que eu estou pesado em tecnologia. Reparem que a gente tem nomes aqui, como Adobe, Amazon, ASML, que é uma fabricante de chips, Salesforce, que é software, Duolingo, que é software educativo, Google, Então a gente tem muito papel de tecnologia. Por quê? Porque afinal de contas é no setor de tecnologia que a gente vê inovação, grandes resultados, muito crescimento, e empresas que rapidamente criam uma base de clientes muito grande, que acaba fazendo com que a concorrência não consiga mais buscar aquele espaço. Então, no momento que se desenvolve uma ferramenta nova, essa ferramenta ganha um monte de clientes, essa empresa finca a sua bandeira no mercado e dificilmente ela vai sair de lá. Então, por isso, eu tenho bastante empresas de tecnologia. Mas eu tenho mais coisas aqui, como um ETF que faz lançamento coberto, ações de bancos, ações de consumer staples, que é aquele consumo essencial, que é o supermercado, é o Costco, minha posição, 10% em cripto, através da empresa MicroStrategy, consumer discretionary, que são aquelas marcas
de, sei lá, móveis, de eletrodomésticos, de coisas que a pessoa não necessariamente precisa, mas ela vai querer comprar, né? Real estate, fundo imobiliário, eu tenho apenas um, nós vamos um dia dar uma analisada nele. E em commodities, especificamente a prata, eu tenho 12% neste momento, certo? Então, em termos muito básicos, esse aqui é o meu portfólio. E no nosso próximo encontro, a gente vai desenvolver um pouco mais a respeito dessa segunda página aqui, que é a dos resultados, né? Quanto de dividendo eu estou ganhando, quanto a carteira subiu, quem foi que me pagou melhor, qual das empresas que eu tenho que está distribuindo dividendos melhores, qual que está crescendo mais rápido, etc. Né? Vamos entrar em conceitos também de yield on cost, vai ter bastante coisa boa para a gente olhar. Então, passamos para a segunda parte da nossa aula, que é a avaliação da Adobe, né? O que eu acho da empresa, por que eu comprei, por que eu estou pensando em comprar mais. Primeiro, a Adobe tem, entre os seus produtos, marcas absolutamente conhecidas, né? Por todo mundo que mexe com computador. E hoje em dia, todo mundo mexe com computador. Então, eles têm softwares como a Acrobat, Photoshop e o Premiere Pro, que é uma ferramenta essencial para quem trabalha hoje em dia com edição de imagem. A Adobe deixou de vender os seus produtos e passou a alugar os seus produtos. Ou seja, a cada mês, o usuário, ou a cada ano, o usuário daquele software vai pagar uma mensalidade, vai pagar uma anuidade para a Adobe. De maneira que o que ela vende hoje são assinaturas. E as assinaturas são interessantes, vocês vão ver que quase todas as empresas que eu tenho trabalham dessa forma. Por quê? Porque quando o cliente está comprometido em pagar regularmente para a empresa tem um aumento na sua previsibilidade, né? Ela sabe com quanto dinheiro ela vai contar daqui a um ano ou daqui a 6 meses. E com isso ela pode desenhar de uma forma melhor se ela vai precisar de crédito em algum momento, se ela tem espaço para expandir, se ela pode fazer um buyback, porque a receita é regular, a receita é previsível. E normalmente as empresas que têm esses programas de assinatura, eles aumentam o preço das assinaturas em boa quantidade em termos percentuais, mas as assinaturas são relativamente baratas, então no orçamento das pessoas, no orçamento das empresas não pesa muito. Se a Netflix que tu assina, por exemplo, sair de, sei lá, vamos dizer, R$50 mensais e for para 75, a gente até pode chiar, mas não vai deixar de assistir os filmes da Netflix, vai continuar assistindo. E isso significa que a empresa vai ter uma receita 50% maior. Se a gente desconsiderar os impostos, né? Obviamente, porque no Brasil, para uma empresa ganhar 25% a mais, ela entrega quase 2/3 disso na forma de impostos. Mais um motivo para se investir em empresas que não estão no Brasil. O alcance global da Adobe, ele não é só geográfico, né? A Adobe é usada no mundo inteiro, mas ela também é usada em todas as camadas, praticamente todas as camadas da sociedade. Quer dizer, todo mundo que tem um computador vai em algum momento usar um produto da Adobe, né? E nas indústrias também se tem muita coisa disso, porque, por exemplo, eu posso estar vendendo carros, mas eu tenho um departamento de marketing. E esse meu departamento de marketing, ao produzir as imagens, os filmes, as propagandas, vai assinar o Adobe. Então, todo tipo de pessoa, todo tipo de indústria vai usar o programa que eles vendem, as assinaturas que eles vendem, né? Aqui a gente entra numa questão bem delicada, que tem a ver com a queda recente da Adobe. O que a Adobe está desenvolvendo hoje são agentes, ou seja, eu pego uma inteligência artificial que normalmente é genérica, né, que responde qualquer tipo de pergunta, da receita de bolo até a fórmula para mandar o foguete para a Lua, e o que essas empresas de software estão fazendo? Elas estão pegando a inteligência artificial, usando a inteligência artificial no coding, na hora de preparar o seu software, né? Mas eles bolam um aplicativo, um programa de computador que atende de forma inigualável algum aspecto específico de produção. No caso da Adobe, né, nós temos agentes muito ligados à edição de imagem ou outro tipo de documento. Então, eu vou deixar de usar um elemento genérico para usar um elemento especializado se o meu trabalho, o meu sucesso, a minha renda depende de um gráfico espetacular, né? Que é mais ou menos o que a gente faz, por exemplo, na saúde,
né? Eu sinto uma dor no peito. Eu vou no clínico geral? Posso. Ele vai me dizer o que eu tenho? Depende. Mas se eu for num cardiologista, eu tenho muito mais chance de sair com um diagnóstico mais completo e mais correto. Ah, mas o cardiologista cobra muito mais caro, não atende convênio, etc. Faz parte, né? É a minha saúde, eu não vou entrar em qualquer consultório. Então a mesma coisa vale em relação a essa questão da inteligência artificial especializada, né? Dos agents. Eu vou comprar aquele programa que facilita a minha programação, a minha produção, a minha receita, e ele usa a inteligência artificial, né? Então eu vou preferir a Adobe ao Grok, eu vou preferir a Adobe ao ChatGPT e outras que podem surgir aí amanhã ou depois. O fato da Adobe ser uma empresa velha, ser uma empresa antiga, significa que ela é um nome muito tradicional e que as pessoas estão acostumadas a usar a Adobe há muitos anos, os produtos, né, no caso. E isso traz uma fidelidade também. Dificilmente um cara que usa o Photoshop vai trocar o Photoshop da noite para o dia para uma inteligência artificial que ainda está começando a se entender com a questão das imagens. Enquanto que o pessoal da Adobe, que não é bobo, está usando, treinando a inteligência artificial para que ela atenda o cliente especificamente nesse trabalho. E aí eles aproveitam essa fidelidade e eles ganham muito dinheiro com isso. O crescimento em quase todos os parâmetros da Adobe, vendas, receita, a margem de lucro, os dividendos pagos, praticamente tudo está subindo. Dividendos pagos não, porque eu acho que a Adobe não paga dividendos. Mas praticamente tudo está subindo 10% ao ano. Então ela é uma empresa que está crescendo muito rápido, que está ganhando dinheiro acima da inflação. Tudo isso está funcionando muito bem. Ainda assim, ela é uma empresa que registra um prejuízo muito grande no preço dos papéis. Os preços estão muito descontados, estão muito baratos. Por quê? Ao contrário dessa minha interpretação a respeito dos agents, o mercado está entendendo que ChatGPT, que Grok, que aquela chinesinha lá, vai engolir a Adobe. E a Adobe vai deixar de ser necessária, vai deixar de ser importante para as pessoas. De maneira que ela vai cair no esquecimento como se ela fosse uma fábrica de roda de carroça. Não é o caso. E é por isso que eu busco, então, aproveitar essas oportunidades de compra. E agora a gente vai, então, para os websites que eu consulto, para a minha rotina operacional, de maneira a vocês acompanharem passo a passo aquilo que eu faço até dizer assim, está na hora de comprar. Vamos lá. Aqui para o nosso navegador. E a nossa primeira plataforma, o primeiro recurso que eu uso é aquela questão dos gráficos técnicos, né, e dos gráficos de fundamentos. O que a gente vê aqui? Tá? Nesse primeiro quadro, vocês já estão vendo aqui o meu índice emoji de qualidade. Nesse primeiro quadro, eu estou muito entusiasmado com o crescimento do fluxo de caixa da empresa. Reparem que ele passou por um período de crescimento mais lento, meio horizontal, e de uns anos para cá, de 2016 para cá praticamente, a empresa está explodindo, está se inundando de dinheiro. O que aconteceu? Foi a mudança da venda do software para a venda das assinaturas. Se a gente olhar o gráfico da Microsoft, está assim. Se a gente usar o gráfico de Google, está assim. Tem um monte de produtos digitais que passaram a usar a assinatura e a partir desse momento o fluxo de caixa explodiu. É a grande fórmula do milênio de como ganhar dinheiro. É vender assinatura. O Monge também faz isso. O dividendo dela é zero, tá? Isso é bom? Não. Mas se ela continua crescendo no ritmo que ela está crescendo o fluxo de caixa, ela pode vir a pagar dividendos no futuro ou eu vou poder vender pequenos pedaços da empresa ao longo do tempo porque o preço dela inevitavelmente vai subir. É impossível uma empresa de excelente qualidade ter preços cada vez menores, porque lá pelas tantas ela fica irresistível para grandes investidores, os caras começam a entrar com dinheiro grosso e aí o preço sobe, o preço acha um fundo. Então, apesar de a gente não ter aqui um dividend yield, ele está zerado, eu vejo que o número de ações que a empresa possui vai diminuindo a cada ano que passa, ou às vezes a cada trimestre. Ou seja, a empresa tem um programa de buybacks regulares.
O investimento que eu faço hoje nela, se eu comprar hoje, sei lá, 100 ações, e isso me dá esse pedacinho mínimo de sociedade da Adobe, lá para frente, à medida em que a Adobe recompra seus próprios papéis, aquele que eu tenho representa um percentual da sociedade junto ao negócio maior. Significa que se eles daqui a pouco pagarem dividendo, eu vou receber mais. A partir do momento que tem menos shares, o mesmo dividendo vai dar mais dividend per share, né? E, por fim, se eu for usar a regra dos 4%, isso aqui tende a baixar múltiplos, como preço sobre lucro, por ação, né? Porque a quantidade de ações está diminuindo. Isso tende a empurrar o preço do papel para cima, né? Até porque, se a empresa está comprando o papel, ela atua como uma força de alta, ela atua como uma força de segurar a queda, aproveitar também os vales e as quedas de maneira parecida com aquela que a gente vai tentar fazer, que eu faço, né, no caso. E aqui a gente vê a margem de lucro, que oscila, é bem verdade, mas que reparem, a partir de 2016, quando o fluxo de caixa começa a ficar muito bom, a margem de lucro dá uma disparada, né? Hoje ela não está no seu momento recorde, que foi aqui em 2021, de 41% de margem, mas nós estamos em confortáveis 25,83%. É muita coisa. É suficiente para a empresa ter sempre mais dinheiro do que dívida, mesmo que o mercado esteja pessimista em relação a eles. Aqui do outro lado da tela, a gente tem a minha avaliação de comportamento do papel, né? Então, dando um zoom out bem grande aqui, o que a gente percebe? A gente percebe que o preço, ao longo do tempo, ele vem vindo cada vez mais para cima. Então, à medida em que a gente desloca a imagem para a direita, o preço tem que subir, né? Isso é uma tendência secular de alta, uma tendência histórica de alta, que vai ter lá as suas oscilações, né? A gente repara aqui que nós tivemos quedas bastante importantes ao longo desse período, né? Passamos por uma grande aqui de 2021 até 2022, setembro, né? Quando ela voltou a subir. Ela não teve força para romper o seu topo histórico, isso é uma coisa até de certa forma ruim, mas fato é que a gente também está longe dessa linha de baixo do nosso canal de alta, que une os fundos mais antigos, né? Seja tocando, seja chegando perto, seja passando um pouquinho para baixo, nós estamos longe dessa linha. Então, qual é o ponto ideal de compra de Adobe na minha leitura? É no momento em que a gente prossegue caindo aqui até preços na casa dos 285, 300 dólares, encosta ou chega muito perto dessa linha branca e passa a voltar a subir, com indicações de subida tanto no IFR quanto no estocástico lento, certo? Então, quando isso acontecer, é o momento de entrar pesado para mim. Porém, eu já fiz uma entrada, essa entrada foi aqui em dezembro de 2024, né? Porque eu entendia que ela já estava numa queda legal, que ela já estava perto de um suporte dado por este fundo e este fundo aqui, e eu achava que ela ia voltar a subir a partir daí. Caiu. Vou vender? Não. Vocês lembram que naquela lista de motivos para venda não tem queda, a não ser que eu perca a linha de tendência primária. Então, se eu cair até aqui, é uma boa notícia. Agora, se eu perder essa linha e a empresa continuar a descer, eu vou ter que avaliar a possibilidade de vendê-la. Outros sites que eu uso para fazer análises dos papéis. Eu gosto muito do Simply Wall Street pela apresentação visual que ele dá dos dados, por coisas como esse desenho aqui, ó, que eu acho maravilhoso, onde a gente avalia o passado, o futuro, o valuation, se ela está barata ou cara, né? Os dividendos, que no caso ela não paga, então ela recebe uma nota 0, né? E a saúde da empresa. Então, de uma forma muito fácil, a gente consegue rapidamente ter um quadro geral, né, do papel. A avaliação de risco que o Simply Wall Street faz também é bastante interessante. A Adobe, no caso, passou em todos eles, né? Então, não há nenhum perigo iminente no caso da Adobe do ponto de vista do Simply Wall Street. E aí a gente tem detalhes aqui de todos os processos que levam eles a dizer que passou ou não passou na avaliação. E também aqui a gente vai observar uma série de informações, comparação com outras empresas do mesmo tipo,
A gente pode fazer, inclusive, anotações pessoais aqui para deixar para depois. Outros concorrentes da empresa aqui, né? Como é que eles estão indo, como é que eles se apresentam. A performance de preço, que a gente já avaliou em maior detalhe no TradingView, né? Como é que andam os retornos para os acionistas, o fato dela estar caindo 30% nesses últimos 12 meses, para mim é atraente, eu gosto dessa ideia. Né? Ela está underperforming o setor está crescendo 23,8%, enquanto ela está descendo. Mas se a gente olha os fundamentos, ela está vendendo cada vez mais, os produtos dela estão cada vez melhores, ela está vendendo para cada vez mais gente em diferentes países, então eu não vejo motivo para sair do papel, muito pelo contrário. Aí depois a gente tem aqui avaliações sobre valuation, sobre os múltiplos, sobre o que seria o preço justo da ação, né? No caso bem acima de onde nós estamos, e outras características mais. Não vou entrar em detalhe aqui em cada uma delas, vocês podem entrar no Simply Wall Street, todos os links de todas as páginas que eu falar aqui eu vou deixar nos comentários, vou deixar no grupo de mentoria para que todo mundo também possa vir aqui, avaliar, ver por si só e interagir com os gráficos, né? Fazer perguntas, tentar obter maiores detalhes até ter uma leitura completa do papel. Eu também gosto muito de usar Status Invest, que é um site brasileiro que avalia principalmente as ações daqui, mas que tem acesso aos mesmos dados e apresenta isso da mesma forma para o investidor do Brasil. Isso é muito legal porque, por exemplo, no caso do TradingView, o TradingView tem um defeito. Ele não entende o juros sobre capital próprio. Então, quando eu tento avaliar uma empresa brasileira lá, isso falha. E aí, eu tenho aqui no Status Invest uma avaliação muito mais moldada para as ações brasileiras, que tem esse tipo de característica, e que eu uso também para as ações americanas de maneira a criar uma padronização de comparação. Né? E aqui, nos indicadores, a gente tem muitos detalhes, todos os fundamentos da empresa. Esse material é de altíssima qualidade e de altíssima confiabilidade. Eu gosto muito da Status Invest. E aqui a gente vê que, infelizmente, os dividendos ainda não apareceram. Mas eu acho que no futuro, à medida que essa empresa for amadurecendo, a gente tende a ter um provento chegando no nosso bolso aos poucos. Quarto site que eu uso, né? Seeking Alpha. Seeking Alpha é muito interessante porque, além de todos os números, ela nos dá artigos e notícias a respeito do papel. Ela nos dá ratings, assim como faz a Simply Wall Street, mas eu procuro buscar aqui principalmente autores, investidores, o que as pessoas estão dizendo a respeito do papel. Vai ter gente pessimista, que de repente serve para mim como um contraponto, vai ter gente otimista, que talvez confirme as minhas impressões, e de quebra a gente tem toda uma gama de análises aqui, onde a gente pode ver, por exemplo, as questões de lucro por ação, a gente pode ver o estado financeiro da empresa, como é que ela está de gastos, como é que ela está de ganhos. No caso aqui a gente vê a receita crescendo, né? A gente vê o lucro bruto crescendo, a gente vê o operating income, ou seja, o lucro no final, né? De receita menos despesa, também crescendo bastante, né? Então eu gosto de olhar esses gráficos, essas tabelinhas aqui para fazer uma avaliação. Não dá para comprar uma empresa sem ouvir dela própria, né? Quais são os produtos, quais são os serviços, quais são as ideias, qual é a mentalidade que a diretoria tem. Então, no site da Adobe, na parte de relações com os investidores, eu tirei aqui alguns destaques que eu acho interessante vocês olharem e que vai estar também todos esses links nos nossos comentários, descrições de vídeo, e no nosso grupo lá de mentoria, do site mongeinvestidor.com, sem BR. Nesse vídeo aqui, o pessoal da Adobe, né, os apresentadores aqui, cargos de chefia, cargos de liderança, passam 13 minutos descrevendo o ano de 2025 da empresa. Muito bom de assistir. Aqui eu tenho um mapa dos produtos da empresa. Então esse aqui nem é o site de relações institucionais, é o site de venda mesmo, né? Onde eu mostro para vocês a quantidade de produtos interessantes que eles têm e o fato de toda a base de receita ser através de assinaturas. De valor unitário baixo, mas com alto pricing power, que se esse preço dobrar em 2, 3 anos, o cliente não vai sair,
porque ele gosta do que ele está operando, ele gosta, ele tem uma fidelidade, então ele vai entubar o aumento e a empresa pode aumentar a sua receita sempre acima da inflação, o que é super importante. Voltando à parte de relações institucionais, eu salvei esse PDF aqui, que é muito bacana, a respeito do encontro que eles tiveram com os investidores. E eles mostram aqui uma série de características. Foi daqui que eu tirei aquela questão, né, de que a empresa está crescendo 10% ao ano em quase todos os seus indicadores. Né? E eles falam também a respeito dessa questão do uso da inteligência artificial para favorecer a sua produção. Né? Então, nada do que está acontecendo em termos de tecnologia está passando ao largo ou está derrubando a Adobe. Muito pelo contrário. O que eles têm é um uso da inteligência artificial para fazer produtos ainda melhores. Né? E eles têm, então, toda uma estratégia a respeito disso. Vocês podem baixar o PDF e dar uma lida em detalhes. Né? Essa parte aqui é muito bacana, onde eles falam a respeito do uso da IA para si próprios. Né? No caso da Adobe, a gente ainda não está com um relatório todo publicado no site, mas aqui na área de artigos, vocês também vão poder ver estudos a respeito dos ativos que estão na carteira pública de ações que eu estou divulgando através desse programa. Um deles, por exemplo, que eu fiz recentemente, é do Google. Então, eu coloquei aqui todos os motivos que me fazem comprar, todos os motivos que me fazem otimista com o papel, né? Que é um papel que representa uma gama de negócios. Né? O Google é uma empresa que é um polvo, tem um monte de coisas ali dentro. Tem YouTube, tem motor de busca, tem agora até o Waymo, né? Que é um táxi robô, que não usa motorista e que usa inteligência artificial para dirigir. Um negócio sensacional. Né? E também olho as questões de risco, né? O que pode acontecer, sinais de alerta que podem me dizer, olha, de repente a empresa não está tão boa assim. Então o método é sempre o mesmo, né? Eu faço essa avaliação, eu explico os gráficos, eu mostro direitinho todos os pontos chamativos, né, para os papéis, fazemos uma avaliação das finanças, do dinheiro, da receita, se isso geograficamente está seguro ou não. Aqui está o robotáxi deles aí, né, o Waymo. Então vai ter um artigo sobre Adobe muito em breve no nosso blog, tá? E ele está naquele último artigo publicado, mais recente, aberto a todas as pessoas, mas os artigos um pouquinho mais antigos, somente para assinantes do Monge Investidor. Beleza? Voltando aqui para a nossa apresentação, eu pergunto a vocês, qual é a sua opinião a respeito de Adobe? Depois de olhar esses sites, de olhar esses relatórios, de ler o PDF, de procurar outros vídeos, de repente, a respeito da empresa, o que vocês acham? Vocês acham que é uma empresa que vale a pena comprar? Não vale? Onde registrar essa opinião? E também onde registrar a opinião a respeito do nosso programa? Nos comentários do vídeo do YouTube, que vocês devem estar assistindo agora, né? Mas também quem está no nosso grupo de WhatsApp, por favor, opine, critique, converse, né? Traga essa conversa para dentro do nosso ambiente de mídia social, de bate-papo, para que então eu possa ler todos os comentários, responder para vocês tudo que eu souber, pesquisar o que eu não souber e trazer de novo, de repente, num próximo vídeo, num próximo programa. O grupo de mentoria também é feito exatamente para isso. Né? Para a gente fechar, nossos próximos programas, nossas próximas apresentações estão todas já planejadas, mas claro, se acontecer alguma coisa muito louca no mercado, tiver uma notícia muito importante, se eu adquirir um papel novo, com uma posição grande, eu vou priorizar esses eventos aos programas aqui planejados e de repente a gente pode ter algum adiamento. Mas a ordem a princípio, em ordem alfabética, eu estou colocando as empresas, né? Eu já coloquei aqui uma empresa que está no prejuízo, de propósito, no primeiro lugar, para não ficar aquela sensação de, pô, o cara está apresentando a empresa que ele lucrou mais e tal. Não, a Adobe é a pior de todas, é a que mais caiu, então eu fiz questão de apresentar ela primeiro para mostrar para vocês que eu estou tranquilo com a avaliação que eu fiz, apesar do preço não ter correspondido. Né? Afinal de contas, se vocês espicharam o olho aqui para a nossa tabelinha, na parte de resultados, vocês veem, por exemplo, que no ano de 2025 essa carteira já rendeu 15,26%. Minha meta está batida se por acaso ela andar de lado o resto do ano. Então, apesar da Adobe ter caído, a carteira como um todo subiu
maravilhosamente, lindamente, assim como o SP500. Mas o que mais eu gostei de evolução ao longo desse ano dessa carteira é que nos momentos de queda do SP500 ela caiu menos. Então o drawdown, o medo, o receio de que as coisas tenham sido feitas de forma errada e questionar as minhas próprias decisões e métodos é uma coisa que acontece menos quando eu vejo que o índice cai mais do que aqueles papéis que eu escolhi. Né? E na hora da alta também, se eu subir mais do que o SP500, eu vou ficar muito feliz. Mas então eu fiz questão de a gente puxar em primeiro lugar essa ação que está no prejuízo hoje. Na sequência, próximo programa, na semana que vem, quinta-feira, 20 horas, igualzinho a esse aqui, nós vamos ter a apresentação de Amazon, né? Vamos avaliar a empresa ponta a ponta e vamos conversar a respeito do grande problema que o mercado está vendo no mundo hoje, que são as tarifas de importação aplicadas pelo presidente americano, Donald Trump, para que todos os outros países comercializem com os Estados Unidos de forma mais justa na avaliação dele. Né? Então ele entende certas barreiras comerciais como problema, certas tarifas de importação dos outros países como problema e está aplicando tarifas altíssimas para quem não sentar para negociar com ele e oferecer condições melhores para que o americano possa exportar mais fácil. E depois a gente vai ver outros temas, né? Como a força do dólar, a inflação nos Estados Unidos, a taxa de juros do Fed, os efeitos da inteligência artificial em todas as indústrias, o que ela vai fazer com a economia, o que ela vai fazer com os investidores, né? A possibilidade que a gente tem de usar a inteligência artificial para investir melhor, perguntas, prompts que a gente deve fazer para essas ferramentas e a avaliação que elas fazem em cima dos ativos da gente e assim por diante. Então tem muito material ainda para a gente conversar, tem muita coisa para eu apresentar para vocês, seguindo aqui até o episódio 19, a gente vai correr todos os 19 ativos que eu tenho na carteira. No episódio 20 nós vamos fazer uma revisão geral, né, de como foi a evolução da carteira como um todo, né, o que de repente deu errado, o que deu certo, quais são as coisas que a gente aprendeu ao longo do ano a respeito de tudo isso, né, e de repente ideias novas para o futuro. E depois disso eu vou gastar 3, 4, 5 semanas avaliando os ativos que vocês pediram. Né? Então quem quiser que um ativo que não está aqui na minha carteira seja avaliado, pode nos procurar através do WhatsApp ou através do grupo de mentoria e colocar para lá o seu pedido. Né? Se esse pedido tiver repetido em muitas mentes, em muitas vozes, com certeza ele vai ser atendido nessa sequência. Então, pessoal, eu encerro por aqui. Eu desejo que a gente se encontre novamente nas próximas quintas-feiras, às 20 horas sempre. De vez em quando a gente vai fazer essa apresentação ao vivo e vocês vão poder interagir comigo também pelo chat do YouTube ou por qualquer outra ferramenta que nós usemos. Mas, na maioria das vezes, a gente vai ter essa aula gravada. Eu vou apresentar para vocês nas quintas-feiras às 20 horas e vou ficar na escuta dos comentários, das questões, das críticas, né, de maneira que eu possa estar sempre melhorando o meu produto e deixar vocês cada vez mais satisfeitos com o que nós estamos fazendo aqui. Eu agradeço profundamente a presença e a atenção de cada um e eu espero que a gente se encontre então no nosso próximo dia de quinta-feira às 20 horas aqui no canal. Um abraço a todos e até a próxima.